Olá a todos! Hoje vamos olhar para as vidas de Nerissa e Catherine Bowes-Lyon, as primas de primeiro grau da rainha Elizabeth II. Essas contemporâneas da falecida rainha nasceram com graves deficiências mentais e logo foram postas de lado pela extensa família real, uma controvérsia que só veio à luz décadas depois. Junte-se a mim enquanto exploramos a história delas. Antes de começarmos a explorar as trágicas vidas de Nerissa e Catherine Bowes-Lyon e a controvérsia que as cercava, primeiro precisamos estabelecer quem eram os Bowes-Lyons. O nome da família originou-se em meados do século XVIII, quando John Bowes, nono conde de Strathmore e Kinghorn, na nobreza escocesa, que também era o chefe do clã Lyon, recebeu o novo nome aristocrático Bowes-Lyon por um ato do parlamento. A família pode, em última análise, rastrear sua linhagem até o século XIV, quando John Lyon, senhor de Glamis, serviu como camareiro da Escócia, enquanto as origens da família remontam até o século XI. O chefe da família Bowes-Lyon no início do século XX era Claude Bowes-Lyon, o 14º conde de Strathmore e Kinghorn. Seu segundo filho mais velho, John, que nasceu em 1886, era o pai de Nerissa e Catherine. Portanto, eles eram netos do 14º conde, um dos nobres mais seniores da nobreza britânica. Devido à proeminência da família Bowes-Lyon, John se casou com Fenella Hepburn Stewart Forbes Trefacis, uma filha mais nova do 21º Barão Clinton. O casamento de John Bowes e Fenella logo resultou em vários filhos. Uma filha chamada Patrícia nasceu em julho de 1916, embora infelizmente ela tenha morrido pouco antes de seu primeiro aniversário. Outra filha, Anne, apareceu apenas alguns meses depois. Ela era saudável e viveria uma vida relativamente longa e feliz, assim como Diana, que nasceu muitos anos depois, em 1923. No entanto, as outras duas filhas de John e Fenella eram problemáticas. Estas eram Nerissa, que nasceu no dia 18 de fevereiro de 1919, e Catherine, a última das suas 5 filhas, nascida no dia 4 de julho de 1926. Infelizmente, tanto Nerissa quanto Catherine nasceram com deficiência mental. Na terminologia menos politicamente correta da época, elas foram classificadas como imbecis, e a natureza exata de sua aflição não é totalmente clara até os dias atuais. Tais aflições não eram totalmente incomuns entre a nobreza europeia no início do século XX. Anos de casamentos consanguíneos e entre primos de primeiro e segundo grau levaram a doenças graves e problemas mentais se tornaram prevalentes entre muitas das linhas reais do continente. Seja qual for a extensão que possa ter sido nos casos de Nerissa e Catherine Bowes-Lyon, sabemos que elas nunca aprenderam a falar corretamente ou a se comunicar efetivamente. Isso tudo ocorreu em uma época em que havia muito pouco entendimento médico sobre o que causava tais aflições e um considerável estigma social continuava a se associar a deficiências mentais. Assim, em 1941, Nerissa e Catherine, que naquela época tinham respectivamente 22 e 15 anos de idade, foram colocadas no Hospital Real Ellswood, em Surrey, pela sua família. Isso foi inaugurado em 1855, como um asilo para os doentes mentais, mas em meados do século XX se transformou em uma instituição destinada a pacientes com graves deficiências mentais. E então, a família em grande parte tentou ignorar o fato de que as duas meninas já existiram. Nos anos que se seguiram, sua mãe Fenella não visitou as irmãs, nem outros membros da família extensa. Seu pai John já estava morto há muito tempo, tendo morrido prematuramente em 1930 aos 44 anos de idade de pneumonia. Talvez o principal aspecto inexplicado de tudo isso seja porque a família esperou até 1941, quando Nerissa já estava em seus 20 e poucos anos, para colocar as irmãs em cuidados institucionais. A situação de Nerissa e Catherine, por mais difícil que seja para nós processar, no início do século XX, provavelmente nunca teria sido um assunto de grande interesse público.
se não fosse pelas ligações que haviam se desenvolvido até então entre a família Bowes-Lyon e a família real britânica. No dia 26 de abril de 1923, quando Nerissa tinha apenas 4 anos e mais de 3 anos antes de Catherine nascer, a irmã mais nova de seu pai, Elizabeth Bowes-Lyon, casou-se com Albert, o Duque de York, um filho mais novo do rei George V da Grã-Bretanha. Assim, a partir de 1923, os Bowes-Lyon estavam relacionados por casamento com a família real britânica. Este vínculo com a monarquia britânica se tornou ainda mais forte nos anos seguintes. Como o filho mais novo do rei George V, não se esperava que Albert sucedesse à coroa britânica. Quando o rei morreu em janeiro de 1936, ele foi sucedido por seu filho Edward, que se tornou o rei Edward VIII. O reinado do novo monarca, no entanto, foi decididamente breve, pois sua determinação em se casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada 2 vezes, foi considerada inaceitável para o establishment político britânico. Como consequência, em menos de 12 meses, Edward abdicou da coroa e foi sucedido pelo Duque de York como rei George VI. Essa mudança de circunstâncias significou que Elizabeth Bowes-Lyon, tia de Nerissa e Catherine, tornou-se a rainha consorte da Grã-Bretanha. Além disso, em abril de 1926, apenas algumas semanas antes de Catherine Bowes-Lyon nascer, Elizabeth deu à luz uma filha, nomeada Elizabeth em homenagem à sua mãe. Esta era a futura rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha, que era prima de primeiro grau de Nerissa e Catherine. As 3 jovens mulheres tinham os mesmos avós, Claude Bowes-Lyon, 14º conde de Strathmore e Kinghorn, e Cecilia Bowes-Lyon, perto de Cavendish-Bentinck. Com o passar dos anos, Nerissa e Catherine continuaram a viver no Hospital Real de Ellswood, sendo em grande parte ignoradas pela sua família extensa. Pouco mais de uma década depois de entrarem no hospital em Surrey, o marido de sua tia, o rei George VI, morreu prematuramente de um problema de saúde familiar generalizado causado pelo fumo em cadeia. Ele foi sucedido pela prima de Nerissa e Catherine, a rainha Elizabeth II, que passaria a governar a Grã-Bretanha pelos próximos 70 anos, tornando-se a segunda soberana com o reinado mais longo na história internacional. Grande parte da controvérsia em torno de Nerissa e Catherine se concentra na edição de 1963 do Burke's Peerage. Burke's Peerage é um estudo genealógico, que é publicado anualmente, fornecendo detalhes de todos os membros da nobreza britânica e irlandesa, seus ancestrais e os membros atuais dessas famílias, incluindo membros estendidos da família real, duques, condes, baronetes, barões e outras famílias tituladas e proprietárias de terras. Foi publicado pela primeira vez em 1826 por um genealogista irlandês, John Burke, em uma época em que a Irlanda ainda era totalmente governada pela Grã-Bretanha. No século XX, o período era publicado anualmente, com membros da nobreza britânica e irlandesa, recebendo formulários para atualizar os detalhes genealógicos de suas famílias. Em 1963, quando a família Bowes-Lyon recebeu seu formulário, a mãe de Nerissa e Catherine Fenella o preencheu. Controversamente, ela listou Nerissa como tendo morrido em 1940 e Catherine como tendo falecido recentemente em 1961. Isso apesar do fato de que suas 2 filhas ainda estavam vivas e residindo no Hospital Earlswood. A família realmente poderia ter sido enganada a pensar que suas 2 filhas haviam falecido, considerando que continuavam a pagar 125 libras anualmente para Earlswood pela manutenção delas lá? Na época, pouco se falou sobre isso, mas em 1986 foi revelado que as meninas haviam sido listadas como mortas em 1963, apesar de ambas estarem vivas nesse momento. Em uma tentativa de explicar isso, o sobrinho de Fenella afirmou que sua tia, que havia morrido no período intermediário, era uma pessoa vaga,
para quem seria bastante típico preencher incorretamente um formulário como o da nobreza de Burke. No entanto, essa dificilmente é uma explicação satisfatória. Vanilla havia fornecido datas específicas nas quais suas duas filhas teriam supostamente morrido, e ela estava claramente tentando encobrir o fato de que a família as havia colocado em Ellswood e depois tentou agir como se elas não existissem. Nerissa e Catherine viveram em Earlswood por décadas a fio. Eventualmente, Nerissa morreu lá em 1986, aos 66 anos de idade, 45 anos após ser internada no hospital pela primeira vez. O funeral não foi frequentado por nenhum membro da sua família extensa, embora muitos dos seus familiares diretos já estivessem falecidos naquela época. Em vez disso, apenas a equipe do hospital estava presente para lamentar. Catherine continuou a viver em Earlswood até o hospital ser fechado em 1997. Antes do fechamento, Catherine, juntamente com vários outros primos que haviam sido enviados para Earlswood ao longo dos anos sofrendo da mesma doença genética, foram transferidos para a Catwin House, uma casa de cuidados nas proximidades em Surrey. Quando também fechou suas portas em 2001, Catherine foi novamente transferida. Ela só veio a falecer em fevereiro de 2014, perto de seu 90º ano, e após passar mais de 70 anos em vários ambientes de casas de cuidados. Nem ela nem Nerissa jamais aprenderam a se comunicar com os outros. Tal era a extensão de sua deficiência. A história de Nerissa e Catherine tornou-se uma fonte de considerável controvérsia em 1986, após a morte de Nerissa. A história das primeiras primas da rainha que haviam sido escondidas do mundo e, efetivamente, renegadas por sua própria família, foi divulgada pelo jornal The Sun, na Grã-Bretanha. Investigações adicionais revelaram que sua mãe Fenella havia fornecido detalhes falsos de que ela havia morrido muitos anos antes, e isso agravou a controvérsia. Aqui estava a evidência de que a família Bowles não apenas colocou duas de suas crianças em um hospital e efetivamente as ignorou depois disso, mas então fingiu que as irmãs haviam morrido muitos anos antes. Para complicar ainda mais as coisas, surgiram detalhes da morte de Nerissa e o fato de que seu funeral não foi frequentado por nenhum membro da família. Chocantemente, foi revelado que seu túmulo no cemitério Redstone estava sem identificação, exceto por uma etiqueta de plástico e um número de série. Isso foi corrigido mais tarde, quando as duas sobrinhas e o sobrinho de Nerissa organizaram para que uma lápide fosse erguida sobre o túmulo. No final dos anos 1980, os detalhes do que havia ocorrido estavam amplamente disponíveis ao público, mas a história voltou aos holofotes em várias ocasiões desde então. Por exemplo, em 2011, o Channel 4 transmitiu um documentário chamado Os Primos Escondidos da Rainha. Isso adotou uma linha editorial de que as irmãs haviam sido ignoradas e maltratadas por sua família, enquanto a família bolchevique mais ampla vivia vidas de estima e luxo. Também se acreditava que isso havia chateado imensamente a Rainha Elizabeth II, que estava diretamente envolvida no título, mas que teria sido quase totalmente ignorante do que aconteceu com Nerissa e Catherine e, certamente, não estavam envolvidas de forma alguma na decisão de colocar as irmãs em Ellswood. Mais recentemente, a história de Nerissa e Catherine foi destaque no popular drama da Netflix, The Crown, formando uma parte integral do episódio 7 da 4ª temporada, intitulado O Princípio Hereditário. Com o reaparecimento de sua história, publicações significativas como Harper's Bazaar e Esquire cobrem novamente a história das irmãs Bowles-Lyon. No entanto, embora a controvérsia sobre as irmãs certamente aponte para um comportamento insensível por parte da família Bowles-Lyon, a história de Nerissa e Catherine é um reflexo de como uma sociedade supostamente iluminada como a Grã-Bretanha tratava aqueles com graves deficiências intelectuais até meados do século XX. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre as irmãs Bowles-Lyon. Espero que tenham achado interessante. Deixe-me saber o que você achou da vida e história delas nos comentários abaixo, e se você tiver outras sugestões, também deixe-as nos comentários.
Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os publicar, e também se estiverem interessados em livros e itens históricos ou qualquer coisa relacionada à minha configuração. Há links para minha loja na Amazon na descrição e eu sei que é tudo de mim, então verei todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.